Olá, telespectador da Band, olha eu de novo aqui com a nossa linha do tempo. E para lembrar quantas coisas mudaram nesses quase 20 anos. O Davi, que era o dono da Pastíssima na época, uma casa de massas, hoje tem um pet no Maringá Parque. E nós vamos matar as saudades da senhora Egli e do seu Alfredo Zamponi. Ele não está mais entre nós, mas hoje mataremos a saudade. E mais, o doutor Roberto Donadil, que neste tempo, de tantos anos, era o diretor do HU. Então vamos às imagens. As flores que enfeitam e são primordiais para um ambiente acolhedor e simpático, eu convidei a Flora. A Flora é uma moça dinâmica, esforçada, de bom gosto e dona da floricultura, que tem o seu próprio nome, Flora Floricultura. Está aqui do meu lado e hoje bonita, elegante, com uma roupa rosa que parece rosa, né? Ai, adoro rosa, cor-de-rosa. Nossa. Obrigada por você ter vindo. Imagina, e ter enfeitado tão bonito com flores do campo e como chama essa bonitinha assim? Estrelícia. 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 A Flora faz diversos arranjos, tem até arranjo artificial. Mas para a nossa casa hoje, você combinou umas flores do campo com essa linda Estrelícia, que é uma flor exótica, né? É uma flor exótica, né? O nome popular dela é Ave do Paraíso e o científico é Estrelícia. Ave do Paraíso? Exato. Que é bonita mesmo, né? Nossa casa é um paraíso, Flora. Realmente, muito bonita. Não é bonita, cara? Muito bom gosto. As mesas, ela fez um arranjo individual, sempre usando margarina. Como é que chama? Um miguê, que não é miguê. Gipsofila. Gipsofila. É. Isso é para você que gosta dos nomes técnicos, porque nós chamamos de mosquitinho. Não é assim? Gipsofila. Gipsofila. Os arranjos nos pedestais, tudo. Ela fez linda. A nossa casa está enfeitada, tem eras. As eras são artificiais, que ela também trabalha com flores artificiais, folhagens também, né? Certo. A menina trabalha com você, tua filha. Andréa, meu braço direito, né? Andréa Karen, e tá lá no comando, né? Porque eu tô aqui com você. E a nossa equipe. E né? a nossa gravação é de sábado, é um dia de muito movimento, porque a Flora, você faz igreja, casamento. Fazemos nossos eventos, né? Hoje a gente está solicitado para 4 eventos e a gente hoje ainda tem muito trabalho, tem muito para correr. A vida de florista, como é que é? Eu conheci a Violeteira, que era Você lembra desse filme? Sim, do Não filme. é do teu tempo. Já ouvi falar no filme, né? A florista é uma profissão que leva um dom de conhecimento técnico, bom gosto, arquitetura, porque você tem que fazer uns arranjos e eles têm que se compor, assim, tem que ter um equilíbrio. Né? Você que faz tudo. Mirna, nós estamos, né, há 15 anos no mercado, né? Então a gente tem investido na nossa área profissional com cursos, todos os anos nós participamos de simpósios, de convenções nacionais, de floristas, né? Então nós estamos investindo na nossa área. Então, além de você investir na empresa, você já nasce, eu acho, com o dom. Isso é que Deus dá pra gente, né? E o que você tem? Então, eu tenho, graças a Deus, esse dom. A gente é respeitada, né, na cidade, então a gente é bastante solicitada. Então, eu acho que vem de encontro uma coisa com a outra, né? Então, eu quero apresentar a Flora Cássio, o Davi Krochmalnik. Também você não quer que eu fale certo, porque senão... Não dá. O Davi é o dono da Pastíssima que está apresentando hoje os pratos e vai servir os nossos convidados. Obrigada, Flora, você vai almoçar conosco. Aliás, você não é só paulista, você é um internacional. Eu sou pernambucano, radicado em São Paulo há 36 anos e agora há 1 ano em Maringá. E casado com a Yoko, que não veio. Infelizmente, não pôde sair da loja. Não é a Yoko Ono. Não é a Yoko Ono. Porque ela enviuvou lá em Nova York. Mas é a Yoko Kaidei. Então eu tenho que passar uma semana ensaiando o sobrenome do Davi, porque é de descendência alemã. Krochmalnik. Não, a gente vai... Mas aí você usa Davi Kaidei.
Não, usando o sobrenome da Yoko. Dizem assim, Davi, que quando a gente funciona, como a Flora que acabou de sair do ar aqui, que vai estar dentro da casa, dentro da nossa casa, quando a gente trabalha em algum lugar, nós levamos o sobrenome do lugar. Então você é Davi da Pastíssima. Acabou. E vou continuar como Davi da Pastíssima. Com muita honra. Agradeço pelo batismo. Hoje, o que é que você vai oferecer para todos esses convidados que tem gente bonita, inteligente, importante, atuante? Os nossos convidados são de primeiríssima linha. Bom, como entrar nos salgadinhos, né? Rissoles, coxinha, quibinho e empadinha. Ai, que bonita, douradinha assim. Ai, que saborosa. Então nós vamos servir primeiro os nossos convidados com os salgadinhos. Certo. Em seguida, uma maionese. Uma maionese, bem se vê que você é pernambucano, eu como a maionese por último e você come na frente? Sim. Isso não, depende do gosto. Não é questão de pernambucano. Isso é uma... no Brasil se come primeiro a maionese e depois o prato quente. Na Europa é exatamente ao contrário. Mas eu sou tipo europeia. Eu sei. Então eu como Você depois, pode. Pode. Então é opcional. É ou opcional. come antes ou depois. Eu quero o meu quentinho assim, o rissole. E o certo seria o prato frio por último. Porque na Europa tem a entrada. Exatamente. O francês serve algumas entradas, como os patês, essas coisas. Exatamente. Todas. E depois vem os pratos quentes e até o consumê, aquela coisa. Depois as saladas. As saladas. Aqui no Brasil se usa exatamente a vontade do freguês. Exatamente, você falou a verdade. É a vontade do freguês. De massa. De massa. Canelone de ricota com molho rosé. Ah, esse eu nunca experimentei. Que delícia! E carne. E a carne? A carne, medalhão de filé mignon com molho madeira. Aquele medalhão que tem assim um bacon em volta, ele faz até parece uma fotografia esse medalhão, com champignon. Exatamente. E aí o molho madeira. Ai, que delícia! Mas que delícia! Em nossa casa vai saborear canelone hoje de ricota com molho rosé, medalhão ao champignon e molho madeira, a maionese e, de entrada, os nossos salgadinhos são variados, que tem coxinha de galinha, quibe, rissoles e empadinha. Muito obrigada, Davi. Você vai ficar para o almoço conosco e a gente volta com os nossos convidados. Um momento onde a nossa casa fica repleta de pessoas simpáticas, inteligentes e são amigas. Em primeiro lugar aqui, a senhora Egli Zamponi. Muito prazer. Com o senhor Alfredo Zamponi. Com tanto piacere. Igualmente. Buongiorno. Buongiorno. Com tante belle cose. Grazie E o assunto da semana é o Círculo Italiano, esse clube que faz parte da nossa nacionalidade. Esse casal, radicado aqui em Maringá, que fizeram uma família, que deixam experiências e exemplo, que é o senhor Alfredo Zamponi e a dona Egli, mulher atuante dentro da Sociedade das Mulheres Rotarianas, Associação da Senhora de Rotariano de Maringá. E o Alfredo, um grande homem, lutando sempre para a gente fazer esse círculo italiano, que até que enfim vamos fazer. Vamos fazer. Aliás, hoje é um especial e é um convite para você que descende de italiano. Senta na sua poltroninha e ouça a nossa conversa e o convite que nós temos para fazer para você. E se você for italiano nato, meglio ancora. Olha que bonito, meglio ancora. Bene. Bom, círculo. Na nossa cidade de Maringá tem alguns clubes respeitados das tradições e nacionalidades, como o Centro Português, nós temos o Teuto, que é de alemão, a SEMA, que eu admiro tanto, a força da comunidade japonesa,
Tem mais algum? Sírio-libanês. Tem o sírio-libanês aqui? Deve ter, libanês. É muito pequeno, mas tem. Porque quando fazem o desfile, antes eles faziam sempre o carro alegórico dele. Porque né? nós tem muito sírio-libanês aqui radicado em Maringá, porque nós temos uma mesquita e tal. E nós, os desgarrados italianos, vocês natos na Itália e eu descendente, nós não temos ainda, não tínhamos, aliás, agora um clube. Então nós estamos montando o círculo. E o senhor Alfredo Zamponi e a dona Egli é o presidente e a primeira dama. Não, já procurei trazer toda essa nossa colônia para se unir, mas não é tão fácil. Não foi fácil, tá? Mas ieri sera, aquela reunião que nós fizemos ontem à noite, me animou um pouquinho porque achamos um grupo que é da nossa ideia, do nosso pensamento. Todo mundo no mesmo pensamento. Do pensamento. E acho que essa vez nós vamos a concluir esse benedito Clube Círculo Italiano dentro de Maringá. Nós dependemos de sócios. Dependemos de muitos sócios, porque sem carvão, como diz aqui no Brasil, não se vai para frente. Senza soldi não se fa niente. Não se fa niente. Allora, mas também o título está sendo de preço ameno e nós temos que seguir as nossas tradições. Até agora temos 25 sócios só. Então mais família, 75 para ser sócio proprietário. Sócio é o homem, vamos falar, ou a mulher, mas conclui a família da pessoa, né? Da família. Nós conhecemos gente fantástica, empolgada, que conhecem a cultura italiana, que sabem se doar, entendeu? Porque todos os clubes estão aí, são clubes sociais, onde tem grandes eventos. Aí quando a gente fica bem, tiver a nossa sede, assim... Eu vou ensinar italiano grátis. Olha que maravilha. Professor... Porque a Egli é uma mulher com tanta aptidão, ela é uma artista plástica na porcelana. E ela expõe, ela tem trabalhos belíssimos. O Alfredo não faz nada. O que me piace? Já falou tudo. Faz nada. Imagina, eu te vejo na fila de banco, te vejo... mas... Solo il circolo mi dà tanto lavoro che metà basta. Mas graças a Deus... Ma grazie a Dio lo faccio volentieri per arrivare fino dove il mio pensamento arriva. Nós vamos ter um piccolo teatro, porque o teatro... Hai cominciato na Italia, no? Sì, ma è difficile. No, facciamo noi. Lo facciamo. Se abbiamo un direttore... Perché ti immagini, quando morreu Marcello Mastroianni, ele devia ter mais ou menos a tua idade. No, era mais aveva 65 anni, poveretto. Era ancora giovane. Era giovane ancora. Giovane, con 60 anni. Giovane. Confronta a mia idade, ele era giovane. E aquele outro, me ricordo um artista italiano que marcou época, que fez Brancaleone, como chamava? Faz tempo que o Gassman. Vittorio Gassman. Ele estava na tua faixa etária. Mas ele está na minha etapa, forse um po' di più. O Gassman deve ter alguma coisa. Quem sabe ele pode vir de carrossela aqui, para o nosso círculo. Ma noi abbiamo che è italiano, Tony Angeli, che è un buon cantore, lui è nato in Italia, è venuto poi dall'Argentina, veio da Argentina para cá, né? Ele falou que quando precisamos dele para chamá-lo. Então nós vamos fazer shows, nós vamos é só avisar ele, ele vem aqui para nós. Eu sou amiga pessoal do Fred Bom Gusto. Olha que muito bem. Eu gosto dele. Tu sei così, per questo ti voglio bene. É isso aí, é o Fred Bom Gusto. Ele quando vier pro Brasil, quem sabe ele vem para Maringá. Às vezes vai gostar de vir para Maringá, é só fazer o convite, né? Agora temos um teatro que pode... Ele pode apresentar. Não, eu estou falando do círculo. Sim. Eu sou egoísta. Porque você sabe o que eu estou dizendo isso? Porque nós ainda não divulgamos quem é a diretora social do círculo. Tem que falar. Você estava se esquecendo. Né? É uma surpresa. A diretora social... A Egli vai apresentar agora. A diretora social do Círculo Italiano. Donna Mirna La Vecchia.
É isso. Lá eu sou la vecchia, porque é a minha descendência, e aqui eu sou la vecchia, porque é a nossa casa recebe todas as nacionalidades, mas no círculo italiano, como diretora social, eu sou Mirna, com muito orgulho, esqueci outro, o do meio, que é Michelina, Mirna Michelina la vecchia, descendente de italianos com muita honra, por parte de todos os avós, e mais, hoje aqui em Maringá, levando juntamente com essas pessoas que são da Itália e que trazem conhecimento para a gente mais jovem e toda a vivência de uma vida saudável e exemplar, que é o Alfredo e a Egli. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos. Com sucesso nosso círculo italiano. Meide, ainda bem falei junto. E Paulo Roberto Donadil, o grande médico reumatologista, graças a Deus ainda não tem isso. Espero que não tenha. Não, mas faz parte, não faz, da terceira idade? Não necessariamente. Não necessariamente. Além de reumatologista, quem é Paulo Roberto Donadil? Quem não conhece, o nosso diretor, o primeiro diretor do HU, Hospital Universitário. Eleito. Porque antes era escolhida pelo reitor. Deixou toda a sua vida particular, privada, para se dedicar ao Hospital Universitário. Sem dúvida, Mirna, a dedicação ao chamado serviço público, né, ela exige muito das pessoas e a gente acaba comprometendo mesmo a nossa vida privada, particular. Mas eu acho que isso faz parte da vida das pessoas que minimamente têm um compromisso com a sua área de atuação. Eu acho que a área médica não é só aquela área que nós conhecemos aí de consultórios particulares, né? O grosso da população depende do serviço público. O grosso, 80% pelo menos, depende do que é hoje o chamado Sistema Único de Saúde. Eu acho que os profissionais de saúde têm até a obrigação de dedicar algum tempo da sua vida a esse tipo de atividade. Não porque eu, particularmente, eu acho que a maior parte dos meus colegas médicos e outros profissionais liberais fomos formados em escolas públicas, né, onde eu não tive que desembolsar nada para conseguir ser o que eu sou hoje, um profissional da área de medicina. Então, acho que a gente deve isso para a sociedade e não faço nada de graça. A gente não fala, nós estamos fazendo uma caridade, não. Eu estou fazendo o meu papel como profissional e eu recebo para isso. Mas eu acho que eu tenho até a obrigação de fazer isso como profissional e como cidadão. Então, realmente toma tempo nosso. Agora, esse hospital, que é um hospital escola, que vocês dão um atendimento, eu sempre fui bem atendida lá, porque a gente teve alguns casos de emergência na nossa casa de repouso, eu e a Helena, e na época a gente levou primeiro lá para saber o sintoma e dar o diagnóstico, ou uma queda, para encaminhar o paciente. Eu acho isso, eu fui bem atendida, particularmente, não sei, esses movimentos que tem, essas coisas que aconteceram de mortes dentro do HU, e agora sob sua direção, que fica mais complicado, porque é um acúmulo de pacientes, né? Sem dúvida. O Hospital Universitário, ele é, por ser o único hospital público de Maringá e de uma grande região. E é um hospital ainda em construção. Vão aumentar? Vão aumentar. Ele está ainda na sua fase. Sem dúvida. Nós estamos aí fazendo uma pequena reforma agora para instalar uma UTI ainda inicial. Vamos construir agora com os recursos que virão do Ministério da Saúde para ampliar o hospital, quase que dobrar a sua capacidade. Mas ele ainda carece de muita equipamento, muita estrutura que dê atendimento completo ao paciente. E o Sistema Único de Saúde, na nossa região, que depende dos hospitais privados conveniados, por essa discussão aí com o Ministério da Saúde, principalmente com relação aos custos hospitalares que o Ministério não cobre efetivamente, os hospitais se afastaram do atendimento. Então sobrecarregou o nosso hospital, que é um hospital público e pequeno e que não tem condição de dar todo o atendimento. Então, agora tem outras unidades paralelas que desafogam um pouco. Agora nós temos a unidade 24 horas da Prefeitura, que ainda é uma unidade que tem 2 meses e meio de funcionamento. Então eu sou defensor dessa ideia de termos unidades até as 22 horas e alguma ou outra 24 horas para atendimento dos casos de maior urgência. Mas eu considero que é muito cedo ainda para a gente fazer uma avaliação da solução disso, né? A solução só virá a longo prazo. Existe aí uma história de hospital universitário de já 8 anos, em que a população aprendeu a ir lá.
o atendimento noturno. São só 8 anos que tem, professor? Ele começou em 1989. O curso de medicina começou quando? Começou no meio de 1988. E em seguida já teve já começou o hospital escola. Que na realidade ele não começou com um hospital, ele começou com o chamado pronto-socorro, que nós colocamos entre aspas, porque não é um pronto-socorro, né? Ele começou com o chamado pronto-socorro, que foi uma simples transferência daquilo que existia ali atrás da loja americana. As pessoas se lembram disso? Que era a Secretaria Municipal de Saúde, que tinha esse atendimento lá. E foi transferido para o hospital, para o pronto-socorro inicialmente. Depois é que ele começou a ter leitos hospitalares e se transformou no chamado hospital universitário. Mas o hospital não só atende emergência, como também consultas? Não, ele atende aquele chamado pronto atendimento, que ele faz isso basicamente à noite, finais de semana e feriados, e durante o dia ele atende só as reais urgências, os outros atendimentos são feitos pela Prefeitura Municipal de Maringá. E na sua parte interna nós temos hoje instalados 61 leitos, dos quais 15 são dedicados aos doentes de clínica médica, 15 aos doentes de clínica cirúrgica, 15 à ginecologia e obstetrícia, 12 aos doentes de pediatria, e nós temos 4 leitos de berçário, que são considerados, pela lógica do sistema, e não são considerados leitos hospitalares, mas no nosso caso, como nós fazemos uma coisa que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que é o chamado alojamento conjunto na obstetrícia, as crianças que nascem sem nenhuma normalidade, em poucas horas elas estão no beira do leito junto com a sua mãe. Então elas não ficam no berçário, ficam já naquele primeiro, segundo dia dentro do hospital, onde a mãe vai ter a oportunidade de aprender a lidar com a criança junto com o pessoal de enfermagem, com o médico. Então o nosso berçário, que tem 4 leitos só, ele é dedicado aos recém-nascidos doentes. Então eles são considerados leitos, porque são crianças que nascem com problemas e que ficam ali. E agora, com essa reforma que nós estamos fazendo, nós vamos implantar 6 leitos de UTI neonatal. Para aquelas crianças que nascem com problemas graves e que necessitam de uma UTI, é uma necessidade da região nossa, nós teremos aí 6 leitos de UTI neonatal e mais 4 leitos, inicialmente, de UTI, chamada UTI geral, para atender as necessidades do hospital universitário. Bom, o público que vai também fazer consulta lá. Sim. Durante a semana funciona normalmente com qualquer tipo de sintoma. A pessoa vai lá e tem um dia que atende o reumatólogo. Sim, isso aí são consultas agendadas, né? Pela nossa dificuldade de área física, na mesma área em que nós fazemos o chamado pronto atendimento, à noite, finais de semana, como eu disse anteriormente, nessa mesma área física, durante o dia, nos dias de semana, os dias rotineiros, ele se transforma numa área de atendimento ambulatorial especializado. Isso. Então nós temos ali consultas especializadas, essas consultas são prestadas pelos docentes do Departamento de Medicina, são docentes das áreas especializadas, que orientam alunos de 5º e 6º ano de medicina. E você, meus parabéns. Muito obrigado. Dirigindo tudo, porque ser um diretor superintendente não é fácil, mas você sempre foi muito competente. Meus amigos, eles são lindos, inteligentes, irmãos, mostra a família unida. Que linda, Giovana. Giovana, você sabe que eu te conheci quando você era pequenininha e você hoje já é casado. O Fabiano não vem? Ele vem mais tarde. Mais tarde? Mais tarde. E nós vamos aguardar o Fabiano. Giovana Marques, Nailor Júnior Marques. Grande, não, é Nailor Marques Júnior. Marques Júnior. E o grande Diego. Diego, você é todo dia assim bonito ou só de sábado? Todo dia, não é? Eu quero falar alguma coisa do Nailor, que ele está no ar agora fazendo chamada do vestibular. Sim. Ou não? Estou fazendo. Do grande ateliê de redação, é ele o nosso professor em português e cultura. E além disso, um grande ator. Fazemos o que podemos. Artista é na nossa casa. Fica à vontade. Você tira do aluno um interesse pelas coisas. Porque, primeiro, a leitura, você viaja. Você já incentiva as pessoas, os alunos a ler. É aluno só para universitários ou aqueles que se preparam para o cursinho, não? Não, a gente trabalha na 3ª série primária, esse é o que é legal. Nós começamos da 3ª série primária até o 3º colegial, mas na ordem. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, e a gente tem um curso preparado para cada época da escola. E isso é muito legal, porque nós estamos ensinando para os pais aquilo que boa escola antiga tinha,
e que a escola moderna jogou fora, dizendo que era arcaico. A escola antiga era ótima, a escola antiga era legal, filosofia é uma coisa importante, a gente tem filosofia lá. Ensinar senso crítico é importante, deixar o menino falar é importante. Porque diz que o menino vai à escola e não trabalha, ele não faz, ele bagunça porque ele deixa de falar. Lá no ateliê, nós deixamos os meninos falarem, nós incentivamos que eles falem e nós percebemos que ele não tem nada para falar. Bom, então você quer falar, pode falar. Aí ele vai descobrir que ele não tem nada para falar. Bom, então você veio aqui, eu vou te ensinar para falar. Então a próxima vez que você abrir a boca, você vai ter alguma coisa para falar, para ajudar a formar. Isso é que é legal. A escola está dizendo, não fale, mas ele não tem o que dizer. E a escola, com medo de qualquer coisa que ele venha dizer, não permite que ele fale. E a gente vai formando uma geração de gente muda. Você sabe, você mais do que ninguém está lidando com as pessoas aqui, você está vendo que cada vez menos as pessoas têm diálogo. Tem diálogo. Você vê que quando nós almoçamos juntos, você fez uma pergunta se o final do século era uma loteria. Mas não, as pessoas estavam apostando. Elas estão apostando e, na verdade, parece que elas apostam ciência de que elas vão perder, que elas apostam para perder, porque elas não têm nada para falar, e o que é pior, elas não querem ter nada para falar. Mas o ateliê veio... Será que isso não é medo de errar? Não, pode ser medo de errar, eu não sei efetivamente o que é, mas o fato é que passou da mãe para o filho, e do irmão para o irmão, e o ateliê quebrou essa cadeia. E a gente foi crescendo, e cada dia mais pessoas... Liberdade de expressão. Exatamente. Então, o sinal que Maringá está mudando, o sinal que Maringá é viável. E a gente ensina no ateliê que Maringá é viável. Você disse isso, eu fui estudar fora, voltei para cá, eu optei por ficar para Maringá. Você sabe, você me conhece há bastante tempo, eu já podia ter ido embora de Maringá muitas vezes. Eu recebo convite para trabalho, posso falar sem nenhuma modéstia, para ir para São Paulo, para Brasília, para Curitiba, para Santa Catarina, com salários muito altos. Não é que na minha profissão o salário é bem legal para o Brasil, mas eu quero ficar aqui. Porque Maringá é um lugar legal, Maringá é viável, Maringá tem toda a possibilidade de dar certo. Só que é uma cidade que anda um pouco mais lenta, ela tem o ritmo dela. Mas eu estou dando a minha contribuição, estou botando meus tijolos. Um dia isso aqui vai ser um grande castelo. E eu que sei que vou ter uma plaquinha lá com meu nome. Ó, eu ajudei, eu trabalhei de pedreiro nessa obra. Nailor Marques Júnior. Adoro a tua eloquência. Coisa bonita. Me orgulho das crianças que hoje são homens feitos, inteligentes e bem-sucedidos. Agora eu vou falar um pouquinho com a Giovana. A minha irmãzinha, né? Você não falava? É a minha irmãzinha. Giovana entrou no caminho. Você sempre foi boa aluna? Eu sempre fui porque eu sempre gostei de estudar e também sempre soube que o meu caminho era a área de ciências humanas, mas a minha primeira escolha não foi ser professora. Quando eu era mais nova, o que eu acreditava que eu queria fazer era ser jornalista. Mas aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo em Londrina e o dia que abriram a câmera e disseram fala, eu fiquei muda e disse não quero fazer isso porque não quero falar para a câmera porque eu me sinto super mal. Aí eu falei, é sério. Aí eu falei, não, eu não vou me sentir bem. Tão mal assim, Eu falei, não, é uma coisa muito estranha você ficar falando para aquela câmera e não ter ninguém supostamente falando com você. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Aí voltei e falei, bom, vou fazer letras. Se também não for o que eu quero, ainda era muito nova, eu não tinha nem 18 anos. Você foi precoce nos estudos. Eu terminei, quando eu estava terminando o terceiro ano, eu fiz 17 anos. Eu fiz o terceiro ano quase inteiro com 16 anos. Então eu entrei na faculdade com 17, era muito nova ainda, eu falei, bom, se não for o que eu quero, eu largo. Mas aí entrei para fazer letras, acabei me apaixonando pelo curso, aí eu já entrei para fazer letras e comecei a dar aula no mesmo ano, isso foi em 91. Aí, isso já no ateliê, né? Entrei no ateliê dando aula, e em 92 eu já estava trabalhando no ateliê com as turmas de terceiro ano, do segundo grau, as turmas já para cursinho, e daí eu acabei a faculdade, cada vez mais eu fui entrando, aí vieram os outros convites, os outros colégios. Para terminar essa união familiar, entrou esse Fabiano lindo, maravilhoso, que também é músico. Aliás, eu te conheci como músico. Hoje você é professor também do ateliê e de outros colégios? De outros colégios. Porque quando eu comecei os meus estudos na faculdade, eu comecei a fazer engenharia química. Eu jurava por Deus que ia ser engenheiro. Eu jurava por Deus que eu ia estar dentro de grandes empresas, grandes produtos, grandes reagentes. Mas naquela época eu já era músico. Você lembra? Eu conhecia as pessoas da música. Eu já tinha uma coisa voltada para a área de humanas. Até que depois de 3, 4 anos dentro da engenharia, pintou o desafio. E nisso eu já era amigo do Nailor fazia tempo. Eu já era amigo da Giovana já fazia tempo. A gente sempre estava junto. Quer dizer, nos movimentos culturais, todos, a gente musicais, teatro, tudo isso que vocês agitam bem. Na verdade, foi uma coisa assim de alguém vem, clica um flash para você e fala assim, escuta, se liga. Aí pintou o desafio, porque na verdade foi um desafio quando me ofereceram para começar como professor de literatura.
Eu falei assim, eu topo. Eu sou meio destemido, nesse dia eu não tenho meio medo das coisas. Eu falei, não, eu topo, vamos ver. Mas aí eu topei no seguinte pé também, eu topei para encarar a coisa de peito aberto mesmo e foi. Aí o ateliê já estava caminhando já há 8 anos, né? Aí eu já comecei a trabalhar no ateliê também, comecei a prestar atenção no funcionamento da coisa. Estou no ateliê com as turmas de primeiro e segundo grau, de primeiro e segundo ano, são todas, estão sob a minha responsabilidade, e eu estou em outros colégios também. Quer dizer, então agora eu vejo que foi um caminho muito mais interessante, porque é um universo muito mais culto, um universo muito mais bárbaro, muito mais emotivo. Mas tem a seriedade e a competência de saber o certo e o errado e o limite. Então eles são boas influências para os filhos de vocês que estão estudando e que precisam desse apoio do ateliê de redação. Eu e vocês revivemos ótimas recordações. Então nos veremos no próximo sábado aqui na Band às 9h30. Até lá.